Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast Uniprocessos e hoje nós vamos falar um tema que não sai da boca, das mídias, do Instagram, do Facebook não existe mais, e YouTube, né? Facebook existe ainda um pouquinho, mas não existe mais. Mas, bom, sobre empreendedorismo digital. E para esse papo mais do que especial, nós temos aqui duas maravilhosas professoras, professora mestre Maria Elizabeth Pinheiro e nossa querida professora Paula Pantoja, mestre doutoranda daqui amanhã, depois de amanhã ela já vai, né, tá aqui com o doutorado para a gente falar sobre empreendedorismo digital, que assim houve um boom, né, professora? Na pandemia. Sim. E, lógico, após a pandemia. Porque na pandemia a gente não tinha escolha, né? Aqueles falam assim, não, eu só faço curso presencial. Não, eu só vou na loja comprar. Não, eu só faço terapia se eu estiver olhando olho no olho com a minha terapeuta. Eu só vou fazer Gente, como assim consulta médica à distância? Era impensável, né? E várias pessoas não queriam adquirir. Não, eu não confio. Como que eu vou passar o meu cartão? Né, para fazer uma compra online, jamais, né, eu farei isso. E aí, de repente, houve a pandemia e nós não tivemos opção a não ser comprar online, aprender sobre isso, pedir no supermercado, não que não existisse, mas assim, realmente, né, professora, após a pandemia foi um boom. De empresas que começaram a aparecer de todo tipo de produto, não é isso? Exatamente, né? Nós temos aí um marco referencial muito grande, o antes e o depois da pandemia, quando nós falamos em empreendedorismo digital. Sim. Como vem, né, essa escala da internet? A escala da internet é uma estrada sem final, ela não vai ter fim, né? Cada vez que nós aprendemos um pouco mais. Não tem fim, não tem parede, não tem estoque, não tem nada. Não tem nada. Não tem limites. Não tem limites. Não tem limites. E cada vez se desenvolve mais, se atualiza mais. Quando nós pensamos que chegamos a esse ponto, já estamos mais lá na frente nesse desenvolvimento. Mas quando vamos para empreendedorismo, ainda tínhamos, né, muito mais fortemente de termos os negócios físicos, né? O sapato eu precisava provar ele no meu pezinho, andar com ele ali dentro da loja para poder comprar. Quando falamos em serviços, então, como nós todos aqui, professores, somos surpreendidos com a pandemia, sim, nos levando para o digital, nos levando para o online, porque até então tínhamos uma cultura de 90% das nossas aulas serem lá presenciais, assim, médicos, assim, advogados e tantas outras áreas, mais diversas áreas. Assim, os supermercados, que não tinha tanto a cultura de você ter um aplicativo que você pedia tudo e daqui a X tempo chegava na sua casa. E veio a pandemia, né? A senhora trouxe nossa querida reitora aqui, esse marco referencial da pandemia foi aquele. E agora? O que eu faço? Até porque a pandemia amanhã vai passar, né? Segunda-feira vai passar. E se foram 2 anos nisso. Então, o que é que nós temos hoje sobre esse crescimento do empreendedorismo digital? Temos uma realidade completamente irreversível. E eu acho muito importante a gente dividir em 2 pontos aqui nessa nossa conversa. O ponto número 1 é sobre empreendedorismo, né? Quem são os empreendedores na vida, no mundo, nos negócios? Somos todos nós, né? A gente empreende todos os momentos. A nossa vida é o maior empreendimento. Menina, foi maior nisso. Muito legal, né, isso, porque eu com uma disciplina aqui em processos de empreendedorismo e inovação, eu sempre trago para os alunos um conceito básico de empreendedorismo. Eu falo para eles o que vocês entendem por empreendedorismo. Então, quando a Beth fala, é importante a gente dividir, né? Entender quem é esse empreendedor, entender esse mundo digital. E eu sempre pergunto para eles, o que é empreender? Ah, professora, abrir uma empresa. Ah, é começar um negócio novo. Ah, e eu falo para eles assim, gente, empreender é uma energia que você coloca em algo. Costumo dizer que funcionário público não é empreendedor, né? Exatamente.
Aí ele falou, então, ele não é empreendedor. Não é empreendedor. Vou Pronto. passar num concurso, ser Não servidor público, mas eu não sou empreendedor, É. né? Mas eu falo pra eles, inclusive, Nossa, passar num concurso é um empreendimento É um trem muito muito grande. grande, Você demanda muitíssimo. um conjunto de energias e forças e Isso. estratégias. E eu falo pra eles, então quando a Beth traz isso, eu acho que disso que a gente tá falando, né, Beth? Todos nós somos empreendedores, porque todos nós colocamos a nossa energia em algo, a gente tem que estabelecer estratégias todos os dias, a gente tem que criar novas formas de trabalho, de ação, de viver todos os dias. Então, eu acho que é interessante a gente falar que empreender, já que a gente vai falar do digital, não é só eu abrir uma conta no Instagram, não é só eu decidir que eu vou me mostrar, não. Existe todo um conjunto de estratégias e energias e coisas que a gente vai colocar para que aquilo funcione de forma real, para que aquilo de fato se transforme num produto, se transforme num resultado. Exatamente. Não é? Eu acho Porque que tem métricas, tem métodos Sim. para poder ingressar no digital. No digital. Para ter um empreendimento, Sim. né, digital, seja ele qual for. seja ele qual for. Então, né, deixando claro isso que é ser empreendedor, a Paula trouxe uma palavra fundamental quando nós olhamos para a questão do digital. O que é que nós temos como empreendimento no digital? O primeiro passo chama-se presença no digital. E a presença no digital ela é irreversível. Hoje, se nós perguntarmos para o time aqui mais próximo, que está aqui em volta, quando você chega em algum lugar, quais são as suas duas perguntinhas? A primeira é, qual a senha do Wi-Fi? Não é? Às vezes não se dá nem bom dia, nem boa tarde, nem pede pra falar qual a senha do Wi-Fi. E a segunda perguntinha que vem numa sequência, quando encontramos alguém, sim, e aí, como é que eu te encontro no Instagram? Qual é o teu arroba mesmo? Exato. Eu ri porque eu lembrei que antes da pandemia, né, na fazenda, que nós temos uma fazenda aqui próxima, né, e aí a minha sobrinha, acho que 10 anos, sei lá, ela chegou na fazenda e falou, tia, qual é a senha do Wi-Fi? Aí eu falei assim, aqui não tem internet. Quando eu falei isso, parecia que eu tinha falado assim, não tem água, Não tem comida. oxigênio, não tem o que dormir, comida. nem o que comer, né? Porque não existe vida para uma criança sem internet. Sem Agora Wi-Fi tem como? internet. Tá? Olha Depois aí. da pandemia, né? Exatamente. Aí eu coloquei internet. Mas eu me lembrei quando você falou isso, eu falei, meu Deus. Ela falou assim, mas a carinha dela foi assim, como assim? Eu não vou viver. Que mundo é esse que eu quero ir vocês estão embora. vivendo? Pra onde me trouxeram? Eu quero ir Que lugar embora. é Em esse? Nárnia, eu me encontro. Exato, né? Mas é Desculpa, isso. interrupção. Não, mas lindo, mas é exatamente isso, a gente de uma forma assim ilustrada, mas ela é vivencial. Então, você imagina a criança que está com 10 anos. Que vive de internet. E tem uma presença nessa internet que chama a atenção dela. Exatamente. Né? Tem um empreendedor, tem alguém por trás também. Tem algo, é um canal, hoje tem muito canal para criança, tem muitas coisas. E Muito alguma educativo, presença lá de algum empreendedor digital que está chamando a atenção dela. E ela é de uma geração totalmente digital, né? Imersivo. Nós não, digital. nós tivemos que nos adequar. E eu acho que a pandemia mostrou isso, né? Muito. E foi muito rápido. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Nós professores, estourou a pandemia, uma semana, menos de uma semana, todo mundo dando aula online, assim, né? Isso. E é coisa que a gente nem... Não tínhamos equipamentos adequados, uma série de coisas. E assim foram diversos outros empreendedores. Então, esse é o primeiro ponto, né? De termos o quê? Essa presença no digital. Então, você empreende e aí você tem uma presença no digital. Com essa presença, você, enquanto empreendedor, se você tem um produto digital, se você tem um produto físico, se você oferece um serviço, tudo isso exige um padrão de estratégias. Todas as estratégias. Então, para a sobrinhazinha aqui de 10 anos, tem toda uma estratégia de conteúdos, de linguagem, de interesses para atrair aquela criança, a atenção dela. Da mesma forma, ela ali está como uma consumidora desses conteúdos. Claro. Não é? Da mesma forma, todos os níveis de empreendimento nós precisamos ter o quê? Presença no digital, uma estratégia e
metrificar, aquilo que a professora trouxe, a Paula também, metrificar os resultados. E como é que eu metrifico? Eu indo lá atrás, criando uma estratégia, sabendo que tipo de negócio eu quero oferecer, para quem eu quero oferecer, quais os resultados que eu busco e fazer esse acompanhamento. Então, hoje não temos para onde correr se não tivermos algo no digital. O interessante que eu acho, quando a Beth fala dessa questão da presença, é porque a presença também, me corrige, Beth, se eu estiver errada, mas nós viramos o produto, né? Nós, Sim, pessoas, viramos o produto. Antes a gente tinha um site para vender sapato, um site para vender bijuteria, joia, o que seja. Mas hoje não, as pessoas querem ver a gente usando, exatamente, né? A gente falando, a gente numa palestra, a gente participando de um evento. Então, nós viramos o produto. E eu acho que, enquanto empreendedor digital, é muito importante que a gente entenda, inclusive, isso. Que estratégias eu vou adotar? A minha estratégia de... Primeiro, eu tenho que entender que eu faço parte do produto, qualquer que seja. Qualquer que seja. Né? Qualquer Se eu vendo um seja. método, mas as pessoas querem me ver, querem entender o meu método, da Paula. Então, quando eu escuto essa palavra presença, me vem imediatamente assim... Eu tenho que estar presente. Exatamente. Não apenas postagem, né, Beth? E é o estar mesmo, sabe? É o estar, porque é a questão da humanização, né? A gente utiliza muito esse termo no digital, né? Humanizar o seu feed, humanizar a sua comunicação digital. É exatamente, um dos pontos é esta presença, você ser, né? E para você ser, é justamente você ter congruência entre o que você oferta e como você é. Isso dá uma credibilidade muito grande, isso gera confiança, isso vai gerando conexões, que diz, nossa, a professora Paula Pantoja está ali. Então, nós sabemos, né, a Paula além de professora e tudo mais, e toda a área dela de trabalho também é focado para quê? Para empreendedores sociais. Então, toda hora você abre o Instagram da professora Paula, ela está lá numa comunidade, ela está fazendo um projeto com um grupo. Então, essa presença no digital, ela precisa ter congruência entre quem você é e o que você oferta. Algo muito, né, a gente recomenda muito trabalhando com empreendedores e orientando alunos e tudo mais. A sua história é condizente com aquilo que você está se propondo a ofertar. Então, você observa hoje, né, o que eu vejo de riqueza muito grande no digital, é porque ele é em tempo real, ele é muito vivo. A gente está ali com aquela presença, se apresentando o que você faz, né, convidando as pessoas, abrindo as portas, você está sempre de portas abertas para que as pessoas cheguem ali no teu perfil, cheguem no meio, no canal que ela costuma te acompanhar, e efetivamente ela precisa encontrar uma coerência, uma verdade, uma congruência entre tudo que você está ofertando. Então, é muito vivo, né? A presença do digital é muito viva. Então, assim, mudou muita coisa. O empreendedorismo digital traz essa proximidade daquele que é o empreendedor, né? Daquele negócio, né? Essa é uma grande diferença do empreendedorismo digital e de antes quando era o empreendedorismo sem ser no digital. É essa proximidade com aquele criador, aquela criadora, daquela ideia, porque nem sempre é um produto. Exatamente, é um serviço, é geração de conteúdos. Ideias, né? Geração de conteúdos são ideias, né? Pessoas que não é? Elas estão lá falando sobre coisas e às vezes elas vão ganhar alguma coisa, a renda de patrocinadores, né? Isso. Porque ela está lá falando sobre alguma coisa, alguma ideia que ela teve para falar, ou ele. Ou algum conceito, alguma experiência, algum resultado, né? Professora, muitas vezes, eu inclusive tive muita essa interrogação por algum tempo. Falei, nossa, esse negócio do digital distancia a gente do mundo, né? Nós não convivemos mais com olho no olho, diminuiu isso. Mas esta é uma verdade. O digital, ela aproxima muito mais você
porque ela está ali, né, na palma das mãos, né? Tá na palma das mãos de todo mundo. Então, ela aproxima muito mais você dos que você quer à sua volta, né? De modo geral, quando a gente for entrar no marketing, que tem que segmentar, etc, etc e tal, mas ela traz essa aproximação mesmo do seu dia a dia. E às vezes eu ficava vendo, nossa, como essa pessoa põe tantas histórias, né? Porque cada um com suas estratégias. Tu tem aqui, vamos entrar num mecanismo do que é mais válido ou menos válido, mas quantas histórias essa pessoa coloca? De acordo com o que ela quer comunicar, no público que ela quer chegar, o dia a dia dela, o movimento dela, as ações delas ali no cotidiano é o que traz aquela proximidade do público para ela. Outras pessoas têm uma estratégia de se comunicar com mais distâncias entre uma comunicação e outra. Mas estar no digital é irreversível. Eu acho interessante, assim, que quando a gente fala disso, como é que ela vai fazer, se ela vai postar mais, menos, enfim. Eu acho que isso traz a gente para um lugar de prática versus preparo no sentido de capacitação, né? Porque também muita gente quer empreender no digital, como eu disse, e abre uma conta no TikTok, no Instagram, e aí você olha e diz assim, tá, mas esse conteúdo tá me entregando o quê? E aí você passa, aquilo não te interessa. Por quê? Porque não tem um conjunto de estratégias, não tem um... E aí não vou entrar no mérito de teve gente que fez isso e se deu bem, né? Tem uns pontos fora da curva, né? Exatamente. Mas assim, acho que empreender no digital é tão importante quanto empreender no mundo físico, digamos assim, porque você precisa ter um planejamento estratégico, né, Beth? Você precisa ter um plano de negócio, você precisa se organizar, estabelecer um plano de ação. Exatamente. Tem que ter um plano de ação. Ou começa um plano de ação primeiro, para depois lançar, mas começou pensado, né? Exatamente. É igual, é um negócio. Você vai empreender, você vai abrir uma porta, você não sabe o que você vai vender, o que você vai fazer? Não. Exatamente. Entendeu? Então tem que ter, envolve essa prática, ela envolve um conjunto de coisas que você precisa fazer. Hoje você tem, para empreender no digital, você tem outros empreendimentos que foram sendo criados. Um deles, por exemplo, é a questão da imagem, né? Exato. Você tem uma imagem, que você tem imagem, eu digo física, cabelo, roupa. É congruente, né? Com quem você é, com o que você oferta. Né? Isso, eu acho que é muito importante a gente chamar atenção para isso. O marketing, ele ajuda muito a gente nesse sentido, né? Ele tem muitas ações, muitas estratégias que ensinam a gente sobre isso. E hoje a gente tem uma literatura vasta sobre marketing digital, né? Para dar esse apoio na publicidade também. Mas assim, não esquecer, gente, a gente precisa de um preparo também. A gente precisa se preparar para estar no digital. Como a Beth falou, a gente não vai fugir mais. Não tem mais como voltar. Não tem mais como voltar. Não tem. Agora é só para frente. Agora com as IAs, né? A gente tem que se preparar. É um outro ponto, não é? E isso é muito bom porque muitas vezes se constituiu, hoje já começa a se desmistificar isso, mas tinha um mito no digital. Uau, eu vou para o digital com o meu empreendimento, vou trabalhar de qualquer lugar, vou ter liberdade geográfica, vou ter uma série de coisas, né? E agora eu lembrei, a Paula falando, eu lembrei de uma empreendedora que eu acompanho, e eu tive o primeiro encontro com ela esta semana, eu acho que segunda-feira. E ela já chegou assim, ela está muito bem posicionada, mas ela já chegou assim e disse, Beth, trabalhar no digital trabalha-se muito, né? Eu achei o máximo aquilo. Ai, meu Deus, aí, muito. Eu disse, você descobriu isso agora? Trabalha muito, Beth, o digital. Exatamente por isso, porque estar no digital, você precisa ter um negócio, olhar para o seu negócio, ter todo um estudo de mercado, toda a estratégia, criar um plano de negócio. E qual o ponto fundamental nisso? A velocidade, que o digital se transforma muito mais rapidamente do que quando nós fazemos uma análise de mercado. Vivemos fazendo isso, né, Paula? Para
negócios físicos, até porque no físico você tem delimitações geográficas. Aí o que é que horário de funcionamento, uma série, número de pessoas, existem mais limitações, mais limitações. Aí o que é que o físico faz? Entra no digital, aí ele tem uma amplitude. E aí você faz um plano de negócio hoje, talvez daqui 6 meses ou menos você já tenha que dar uma... Sim. Né? Exatamente. Ele é dinâmico. Muito dinâmico. Muito veloz. Muito veloz. E quando a gente traz aqui a inteligência artificial, então... Agora imprima velocidade nisso. Então, agora nem a realidade é o limite. Nem a realidade é o limite, nem isso. Agora né? Você pode viver fora da realidade. Daqui a pouco nós vamos estar encontrando. Nossa, encontrei a professora Claudine aqui. Como não? Né? Como sim? Daqui a pouco você não sabe se é. Será que é? Será que é? Tão diferente ali. Nossa, então nós estamos vivendo nessa realidade de ter... Eu acho sensacional, tem muita inteligência ali fazendo muita coisa por nós, né? Facilitando, trazendo com muita rapidez. Mas, quando nós olhamos para empreender como negócio, e nós somos o próprio negócio, é preciso ter esse acompanhamento e estratégias de negócios. Senão você fica no sonho, nossa, né? Não. E essa capacitação, aprender mesmo, né? Recentemente eu reuni com uma... Aprender. Exatamente. E recentemente eu reuni com uma advogada e ela falou pra mim assim, eu quero me criar, eu quero ser o meu modelo de negócio. Eu falei, opa, tá um passo na frente, né? Porque geralmente advogado não entende muito de modelo de negócio, de estruturação. E eu não tô criticando os advogados, deixando bem claro. Mas assim... Mas porque não ensina. Não ensina, exatamente. Exatamente. Né? Aqui a gente já tá... Exatamente, é igual gestão, né? A gente também vê hoje muitos advogados na consultoria que a gente precisa dar consultoria financeira, administrativa. Precisam. Mas é isso que eu falo, vocês têm que entender, o advogado, o médico tem que entender que ele, no dia que ele entra, ele já é empreendedor, ele já é empresário. Porque ele vai precisar abrir um CNPJ, ele vai precisar se estruturar, ele vai precisar ter um escritório, fazer gestão disso, contratar secretário, fazer tudo certinho. Fazer uma gestão financeira. Exatamente. Um ponto fundamental esse. Nossa, minha consulta é tanto, e para que conta bancária ela vai, né? Exato. Ele não sabe. E eu reuni com ela sobre isso, né? Falando sobre isso. E ela falou pra mim assim, Paula, eu tive que aprender. Eu tive que sentar e ler sobre marketing digital. Coisas que eu nunca imaginei que eu fosse ter que ler, aprender. Fantástico, né? Isso. Ela disse, aí eu entendi que eu preciso contratar uma equipe pra tratar as minhas redes sociais, pra fazer postagens, pra criar uma estratégia, entendeu? Pra poder fazer isso tudo, né? E ela contratou, eu achei muito legal isso, mas ela se deu, como a gente estava falando, de se preparar, ela sentou e entendeu o que precisava. É muito interessante, aqui nós temos muitos alunos que enquanto eles estão fazendo o curso de Direito, eles já começam a tirar dúvida das pessoas no Instagram. Então ela já começa a ficar conhecida. Sim. Aí depois ela aparece respondendo mais perguntas sobre, sei lá, direito civil. Isso. Uma área que ele seja mais apaixonado. E aí já vai fazendo Quando ela é advogada, ela já é conhecida. Já é conhecida. E tem outro fator, né? O direito é uma área muito ampla, né? O aluno entra para fazer o curso de direito e ele se depara com, né, um leque infinito de possibilidades. E no momento que ele usa uma ferramenta, um mecanismo como esse, ele vai identificando também onde ele está mais apaixonado, menos apaixonado por aquela área, onde tem mais demanda. Você observa que começa a ter ali já um perfil de uma análise de mercado. Eu sou mais procurado para o civil, estou sendo mais procurado para o campo. Então assim, a pessoa realmente precisa estar trabalhando com isso desde sempre. Sim, que ela passa a ser o produto, principalmente, né, advogado, como você falou, médico, psicólogo, terapeuta. Sim, né? são os profissionais autônomos, todos eles. Todos os profissionais precisam, autônomos. E é interessante, né, se a gente voltando aqui um pouquinho lá da pandemia para cá, e a gente começa a ver outros tipos de empreendedores que a gente não via, como, por exemplo, os empreendedores espirituais. Sim. Que começou a surgir vários outros tipos de mercado que sempre existiram,
Mas agora foram mais para evidência, vamos assim falar, exatamente. Né, e cresceram muito. Isso. Não é isso, professor? Quebraram muitos paradigmas. Que isso é muito legal, que trouxe o digital também, né? Muito fantástico. Olha, o digital, ele traz tanta coisa, eu sou apaixonada, dá para perceber, né? Ele trouxe tantas coisas, como uma abertura de mercados como esse, que ele era mais sigiloso, vamos dizer assim, não é? Ele era mais minúsculo, as pessoas tinham que chegar em determinado lugar para receber, para ser conduzido por uma prática espiritual, independente das crenças, da filosofia de vida ou de religião. E de um momento a outro, muitos disseram, por que não eu dizer que eu sou isso? Por que não meu empreendimento ir para todos, né? E atraindo essas pessoas com uma estratégia, naturalmente, de público-alvo. E uma outra coisa fantástica, né, que o digital trouxe foi a imensidão de novas profissões. Imensidão, isso é. E a imensidão, professora, cada vez mais. Eu atendo a empreendedores digitais, né? Meu programa é Equilíbrio Vida e Negócios, porque tem uma outra questão que às vezes a balança pesa muito, né, para o trabalho e você esquece muito da vida. Então, tem isso. E uma jovem que trabalhou conosco durante um tempo nesse programa, ela saiu, continuou na área do digital, e ontem, olhando o Instagram dela, ela criou um perfil super sensacional. E para quem é que ela está falando? Para quem atende os consumidores no digital. Então, aqui, Uniprocessos. Aí eu tenho um grupo de pessoas atendendo as demandas de alunos, do público externo. E o que é que ela faz? Hoje ela já está preparando grupos de jovens para ingressar nesse mercado, baseado em quem? Na expertise dela dos últimos anos. Ou seja, olha, que novo mercado, tem nem nome ainda. Assim, a questão, o mercado digital, ele né? Empreender do digital não tem porta, não tem janela, não tem lugar, né? Exatamente. Não tem nem idioma mais, porque você pode estar falando em português e já está sendo traduzido aqui automaticamente. Assustadoramente automaticamente. Então, quer dizer, nem isso mais é um limite, é limitador, né? Exatamente. Maravilhoso, professora. E você dá esses cursos, você ajuda empreendedores digitais a começar a sair aí pelo mundo afora. Exatamente. Dentro de casa. Eu tenho um programa que se chama Simplesmente Seja. Então, com qual objetivo? Né? De conduzir o empreendedor digital à realidade dele, de negócios e vida, nesse equilíbrio. Então, eu tenho profissionais que estão começando, estão ali do zero, e a gente vai trabalhando com ele para ele chegar no digital. E outros que já estão bem posicionados, já têm um bom faturamento, etc. e tal, mas tem uma série de coisas para equilibrar, para ajustar. Para poder então, fazer. Eu trabalho com isso, sou apaixonada por isso. Professoras, a gente está terminando o nosso tempo, a gente vai ter que fazer pelo menos mais uns 388 milhões de podcasts. Vamos sim. Para a gente poder chegar à conclusão que a gente não vai ter que fazer mais outros muitos. Que a gente tem que conclusão. Que não tem conclusão e que tudo pode mudar. Exatamente. E o que é hoje não é mais, né? E tudo é uma ilusão. Estamos igual a esteira da internet, né? Não brincadeira. Para estar no mercado digital, você tem que ter método, não é isso? Método. Você tem que ter estratégia, né? Isso. Capacitação. E eu digo mais uma coisa, que é estar de olho nas oportunidades. Sempre, né, professora? Sempre. Aceleradamente. Isso é o empreender. Exatamente. Você fazer isso tudo. Isso. Né? Exatamente. E começar, né, gente? Porque é melhor o feito do que o perfeito. A gente tem essa mania de chegar à perfeição e ela não existe aqui nessa terra. Então, a gente tem que buscar sempre a excelência. Sim. Porque a perfeição, às vezes, faz com que a gente fique parado e vai. Então, começar, mesmo com erros e acertos, sempre procurando arriscar e procurando, obviamente, uma consultoria, uma ajuda, livros, na internet, informação, está aí para que todo mundo possa poder empreender
no digital. E empreender na sua essência, né? Que empreender é o quê? É movimento. Sim. É entrar em Ou ação. seja, tem que começar, né? Tem que começar. Mesmo que não esteja maravilhoso, mas tem que começar. Né? Todo mundo tem, né? Dentro de si aquilo que a gente descobre que quer empreender em algo. E como eu falei no começo, não necessariamente abrir um negócio, mas empreender, gerar algo, aquela transformação, aquele movimento. Tem algo dentro da gente que quer empreender. Que quer mudar. Exatamente. Quer oferecer para o mundo, né? Quer contribuir para o mundo. É isso, professoras. Muito obrigada. Foi ótimo. Nós realmente temos que marcar mais outros para falar sobre gestão, para falar sobre empreendedorismo, que isso é muito importante para todos os profissionais, principalmente agora. Principalmente agora. E especialmente dentro da formação acadêmica, não é? Nós precisamos cada vez mais implementar isso para que os nossos alunos saiam prontos para o mercado de trabalho, prontos para empreender. Isso aí. Começa agora, né? Depois que vai... Não, já entrou pronto, né? Ele entrar já é um empreendimento, né? Então é um empreendimento. Vir para cá já é um empreendimento. É verdade, professora. Tá ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, professora Paula. E é isso, gente. Estamos terminando mais um podcast Uniprocessos. Se você gostou, dá um like aí. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio. Até o próximo.